Fala galera, tudo bem? Será que é possível a gente combater as fake news? Ou será que elas vieram para ficar definitivamente na nossa vida? O fato é que as fake news estão por aí e a gente tem que aprender a lidar com elas. Quero conversar com você hoje, dialogar com você hoje, é entender como é que as fake news surgem e quem são as pessoas que consomem e propagam fake news. Então fica comigo até o final e nós vamos chegar juntos a uma conclusão através do diálogo sobre este assunto, que é um assunto muito importante. Agora, depois da vinheta, eu sou o Marcos Vinícius, sou o criador deste canal. Deixa eu lembrar você, o canal trocou de nome. Você conhece o canal como Para Tocar a Alma. Mas agora, a partir de agora, o canal se chama Comenta Aí. E como é que foi feita essa mudança de nome? Surgiram algumas coisas e eu vou deixar de novo aqui no card ou aqui no card, eu não sei bem qual lado que vai ficar, um vídeo onde eu explico o porquê. É o vídeo onde eu digo que chutei o balde. Então você nesse vídeo vai saber por que eu resolvi trocar o nome do canal. Mudou por quê? Porque mais do que nunca, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, eu quero que seja um canal de análise, um canal de diálogo, um canal de conversa. E não um canal onde somente eu falo, porque isso fica sendo um monólogo chato pra cacete, tá? Comenta aí é uma chamada. Eu estou te chamando para você participar, para você comentar. A gente precisa de diálogo, a gente precisa conversar, a gente precisa se falar. Inclusive, eu convido você para acessar o vídeo que eu vou deixar aí na tela final, um vídeo onde eu falo sobre a popularidade do Bolsonaro e que eu vejo muito do crescimento dessa popularidade pela falta de diálogo da ala progressista entre si aqui no Brasil. Mas esse não é o assunto de hoje, mas confere lá no final esse vídeo, é importante. Vamos em frente. Nós não vamos falar de fake news. Por que que a gente precisa combater as fake news? Como que a gente vai fazer isso? É possível vencer as fake news? A gente precisa mesmo de uma lei para vencer as fake news? Ou nós podemos lutar contra as fake news e vê-las sendo destronadas do lugar que elas têm ocupado no diálogo e na política aqui no nosso país e no mundo? Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, deixa o seu like ou o seu dislike, não tem problema, e deixa um comentário. É importante que você comente. Mesmo que você discorde do assunto do vídeo ou da minha opinião, é importante o seu comentário. Por quê? Você comentando, mais pessoas terão acesso a essas opiniões, seja para concordar, seja para discordar. Vamos lá, vamos falar sobre fake news. Primeiro eu quero contar uma história ilustrativa que está no livro do Yuval Harari, que vocês já sabem, quem me segue sabe que eu gosto muito desse autor. Nesse livro novo dele, 21 lições para o século XXI, ele conta a seguinte história. 29 de agosto de 1255, o corpo de um menino chamado Hugh, de 9 anos, foi achado morto dentro de um poço na cidade de Lincoln, lá na Inglaterra. Muito bem, o que aconteceu? Imediatamente se espalhou a notícia de que judeus, inclusive alguns judeus endinheirados, haviam praticado um sacrifício ritual daquele menino. Essa notícia se espalhou muito rápido, mesmo sem Facebook, mesmo sem Instagram, e no final de tudo, 19 judeus foram condenados à morte e executados. Após essa execução, essa história avançou e acabou por produzir um mito chamado o libelo de sangue, onde diversos judeus em toda a Europa, não só na Inglaterra, foram perseguidos. Em alguns casos, comunidades inteiras de judeus foram mortos sob a acusação de morte de crianças em rituais macabros. Para você ter uma ideia, o acirramento de ânimos contra os judeus, a partir dessa data de 1255, se tornou tão forte que em 1290 todos os judeus foram expulsos da Inglaterra. E essa medida durou até 1655, quando então os judeus foram autorizados a retornar ao Reino Unido, lá à Inglaterra. Só aqui, contando da data da morte de Hugh até o retorno dos judeus para a Inglaterra, são 400 anos. Para finalizar toda essa história, somente em 1955, a Inglaterra admitiu que não havia a menor prova do envolvimento de judeus na morte do menino Hugh, e muito menos que Hugh tinha sido morto num ritual sacrificial.
apenas 700 anos de fake news, de mentira. Ou seja, de 1255 a 1955, na Inglaterra, perdurou a história de que judeus haviam sacrificado numa cruz esse menino e haviam feito coisas rituais com o seu sangue. Você percebe o perigo da coisa? Mas você pode até argumentar o seguinte: ah, mas naquele tempo não havia tecnologia, então eu vou emendar com a seguinte história, que possui um eco da história de Jung e que aconteceu há bem pouco tempo, 4, 5 anos atrás, durante a campanha presidencial que elegeu Donald Trump presidente dos Estados Unidos. Inclusive, Trump é um cara que gosta de fake news. Nessa época, na época da campanha, surgiu uma história de que Hillary Clinton, que era sua adversária pelo Partido Democrata, era membro de uma organização que fazia tráfico de crianças para exploração sexual e que algumas dessas crianças ficavam no porão de uma pizzaria muito conhecida. Pois bem, homens armados invadiram essa pizzaria e exigiram entrar no porão para libertar as crianças que estavam lá sendo escravizadas sexualmente. E qual foi o resultado dessa história? Eles descobriram que a pizzaria nem porão possuía. Aqui no Brasil, alguns anos atrás, uma família lá de São Paulo também foi vítima de uma história assim. Donos de uma escola foram acusados de abusar de crianças e a sua escola acabou fechada e eles perderam o seu negócio para se depois descobrir que eles não tinham envolvimento nenhum com isso. A Hillary Clinton foi prejudicada, esse casal em São Paulo foi prejudicado e o nome disso é fake news. Você consegue perceber como as fake news são destrutivas? Como que elas interferem na vida e pode até destruir uma pessoa. Então, como é que nós podemos vencer as fake news? Como nós podemos enfrentar as fake news? Como eu disse lá no início, na introdução, nós precisamos entender duas coisas sobre as fake news. Nós precisamos entender como elas são produzidas ou quem as produz e quem as consome. E também precisamos entender como identificar uma fake news. Lembrando o seguinte, a fake news ela é uma inimiga da democracia. Totalmente, porque a fake news ela trabalha contra a democracia. Vamos lá. Quem produz, quem espalha, quem é que coloca fake news no ar? A fake news ela é um inimigo do povo. Você precisa abrir a sua cabeça para entender isso. Vamos lá, vamos analisar isso aí. Primeiro, vamos analisar quem são as pessoas que produzem e disseminam fake news. Em primeiro lugar, a gente pode dizer o seguinte: existem pessoas e até setores dispostos a interferir no jogo político, no jogo econômico, no jogo jurídico para obter alguma vantagem. E para isso, essas pessoas não se furtam de forma alguma ao papel de produzir fake news. Nós já ouvimos aqui falar muito dos gabinetes do ódio que trabalham com fake news de destruição de reputação. Nós podemos ver também as fake news que são aquelas fake news de interesse econômico. E essa fake news, então, ela é uma fake news antiga. Essa fake news, então, é uma fake news antiga. São aqueles caras que são os caras que burlam o sistema econômico para produzir determinados efeitos e ganharem grandes quantias de dinheiro. Então, quem são essas pessoas que produzem as fake news? São empresários, são políticos, são jornalistas muitas vezes sem ética, são juristas, são pessoas envolvidas na esfera de influência, pessoas que querem ter algum benefício para que aquela notícia se espalhe. Por exemplo, existe um site que eu não vou fazer propaganda dele aqui, não vou fazer propaganda de graça, mas ele usa um nome, o nome do nosso país, e usa um subtítulo, tá? Então você já sabe, Brasil alguma coisa. E ele produz fake news constante a partir da história do Brasil e da história do mundo. Qual o interesse desse site? Pautar decisões e pautar a consciência das pessoas. Um dos assuntos, por exemplo, que eles gostam de levantar e dizer que não aconteceu e não acontece, não existe, é o racismo. Vocês já sabem do que estou falando. Então, quem espalha fake news, o primeiro grupo que espalha fake news é o grupo que produz as fake news. O segundo grupo que espalha fake news são os correligionários e militantes dessa ala. Existem então aqueles que produzem e existem aqueles que estão dispostos a lutar por essas pautas levantadas pelos produtores. Recentemente, um correligionário do deputado Ottoni de Paula foi até a porta da casa do Felipe Neto para acusar o Felipe Neto de coisas que já foram comprovadas que não são verdades, de que o Felipe Neto incentiva o abuso contra crianças. Esse cara, assessor
político do deputado Antônio de Paula, ele não é uma pessoa enganada, ele é um militante por uma causa, mas uma causa que é fake news. Normalmente, esses militantes pensam, acreditam que estão fazendo um bem para a sociedade.